Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, meu coração poderia estar triste por muitas razões, principalmente pelo fato da gente estar na dita chamada Semana Santa e não podemos estar celebrando o culto ao Senhor presencialmente como família, mas eu não estou triste. E eu não estou triste porque esse é o dia que o Senhor fez e eu decidi me alegrar nele, como nos ensina o Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos exultemos no Senhor. As circunstâncias não são boas, os ventos não são nada favoráveis, mas Deus é e sempre será a motivação principal da minha vida e da minha alegria. Nossa fé e a nossa esperança, elas estão sendo provadas. Mas faço minhas as palavras do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Essa é uma decisão que eu tomei há muito tempo e nada, absolutamente nada pode roubar a minha alegria, porque a origem, a fonte da minha alegria é o Senhor e não o que acontece ao meu redor ou ao meu derredor. Então eu quero ler com vocês hoje dois textos, dois versículos na verdade, para a nossa meditação. Um no Velho Testamento, um no Novo Testamento. E eu vou deixar hoje a oração para o final, ok? Primeiro texto eu quero ler em Jeremias no capítulo 10. Jeremias capítulo 10, o verso 10, a parte A do versículo, só a primeira parte do versículo. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Agora eu quero que você vá lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 17. Aqui nós temos uma doxologia, um hino. Diz assim, 1 de Paulo a Timóteo 1, 17. E a gente até canta isso. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a gente canta. A Ele ministramos o louvor. Ora, diz o ditado que a esperança é a última que morre. Não obstante o fato dela ser a última a morrer, segundo o ditado, está implícito nessa declaração que ela morre. E em tempos de crise, a esperança é tanto algo em que a gente se apega, tipo um escape, como também para muitos, dependendo das circunstâncias, da situação, não passa de um paciente moribundo, de um paciente terminal. Na crise, há quem tenha esperança e há quem não acredite mais nela. Com tudo que vem acontecendo, para muita gente a esperança já morreu. A última a morrer, morreu. Mas sabem
o que precisamos mais do que a esperança e que não morre, parece até aquela brincadeirinha, o que é, que é mais poderoso do que a esperança e que não morre nunca, a despeito da gente acreditar ou não. O nosso Deus, a sua esperança pode esmorecer, a sua fé pode fraquejar, mas Deus não morre. Deus não fraqueja, Deus não esmorece. Aliás, o salmista diz que ele nem tosqueneja, ele nem pisca, ele não dorme em serviço. O profeta Isaías teve uma experiência em que ele descobriu isso justamente num cenário de morte. No capítulo 6 do livro que leva o seu nome, está escrito que o rei Uzias havia morrido. Isso é, o rei terreno havia morrido. E a esperança do povo, e a de Isaías inclusive, estava muito abalada. Estava mais para lá do que para cá, quase tão morta quanto o rei Uzias. As incertezas florescendo mais e mais a cada instante, e a insegurança e o medo tomando conta. Mas o que Isaías é levado a ver naquele momento, numa revelação de Deus para ele, foi que o Deus eterno, imortal, invisível, mais real, ainda estava governando no seu alto e sublime trono. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz algo que a gente conhece muito, aquele texto que fala sobre o amor. No versículo 13 ele diz: assim pois, ou agora pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Agora, diz Paulo, nessa vida, a fé e a esperança fazem sentido, mas só o amor vai além dessa vida. Não há nenhum lugar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, onde está escrito que Deus é fé ou que Deus é esperança. Mas na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Fiquei pensando nessas palavras que eu estou dizendo para vocês, e vou usar uma interpretação muito simplória nesse sentido, porque eu entendo que nós poderíamos interpretar isso como Deus sendo eterno, assim como é o amor, que permanece para sempre. Deus não morre a despeito das nossas emoções e sentimentos estarem em frangalhos. Deus não morre a despeito da malignidade que existe no mundo. Deus não pode ser morto a despeito da descrença que existe no mundo sobre a pessoa dele. Deus não deixa de existir, nem de estar presente quando a sua esperança vira pó e a sua fé é apenas uma remota lembrança. Não, gente, Deus não morre, e isso é motivo suficiente para nós não entrarmos em pânico. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga que devasta ao meio-dia, como nos diz o Salmo 91. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que Ele não nos livre do laço do passarinheiro, nem da peste perniciosa, nem da praga que assola ao meio-dia, ainda que essas coisas aconteçam na nossa vida e a gente tem que passar por elas, nós ainda teremos uma vida eterna. Acontecimentos e crises
não mudam o fato de que Deus é eterno e de que há uma vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Se os acontecimentos e a crise causada pela pandemia mataram a sua esperança, saiba que isso não é o fim e nem é o seu fim. Se a última a morrer morreu para você, por exemplo, não tem problema, porque alguém infinitamente mais poderoso do que a esperança está vivo. Vivo e atuante, Deus está vivo e ativo no mundo. Deus age no mundo, ativa ou passivamente, independentemente da esperança e até mesmo da fé, porque tudo que existe, visível ou invisível, é criação dele, é tudo dele, feito por ele, para ele. As coisas podem não estar seguindo aparentemente um cronograma que a gente gostaria, um cronograma das coisas estar dando certo, mas elas vão terminar do jeito que Deus quer. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele não só é eterno, como governa tudo e todos. Pode parecer que Deus perdeu o controle, mas é só impressão de quem não conhece a Deus e nem a sua palavra. As coisas que muitas vezes Deus permite que aconteçam e que nos parecem monstruosas, inconcebíveis, inaceitáveis, inexplicáveis. Essas coisas, gente, elas vão continuar sem respostas para nós. O que eu posso dizer para você é o seguinte: assim como as coisas sobrenaturais que Deus fez e faz são matéria de fé, as coisas que Deus permite e que a gente não entende também o são. A fé, ela é ambígua nesse sentido. Isso é, a gente precisa crer no sobrenatural de Deus e também precisa crer que Deus sabe o que está fazendo ao permitir coisas que nos deixam tão chocados. Crueldade, violência, insensibilidade ao sofrimento alheio, ganância e coisas do tipo que vêm se tornando cada vez mais evidentes. Essas coisas levam muita gente a duvidar do amor de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar da existência de Deus, porque as pessoas caem naquela velha história: como é que Deus pode permitir determinadas coisas? Por que é que Deus não faz nada? Esses questionamentos, eu digo isso para você que diz que tem fé em Deus, esses questionamentos são indícios de que a esperança e a fé estão entrando em colapso na sua vida, se você faz esse tipo de questionamento. Por quê? Porque Deus, aqui nessa palavra, Ele nunca escondeu de nós como é que as coisas haveriam de acontecer. Ele nunca escondeu de nós de como o mal se alastraria pela face da terra, de como o ser humano abraçaria o mal como estilo de vida ou de morte, se a gente pensar bem, porque é isso que as pessoas têm abraçado. Porque quem abraça o mal, abraça um estilo não de vida, mas um estilo de morte. E o resultado é esse que nós estamos vendo e vivenciando no mundo. Deus não está alheio ao que está acontecendo. Não tem nem lógica isso. Até para nós não funciona esse tipo de linha de pensamento. Imagine você criar algo, criar alguém e ter que testemunhar a destruição desse algo, desse alguém. Não dá sequer para imaginar o que se passa no coração de Deus ao ver o que acontece aqui entre nós. Não dá para imaginar o que Deus pensa
ao ver a sua criação se autodestruindo. Ele poderia sim impedir tudo isso, mas implicaria em tirar o nosso direito de escolha. E a história da igreja, para quem conhece pouquinho, ela nos mostra que esse tipo de atitude não funciona para fins de arrependimento e mudança. Você pode obrigar uma pessoa a fazer o que você quer, mas você não pode obrigar uma pessoa a mudar o seu coração. E Deus sabe disso. Não adianta obrigar as pessoas a fazerem o que você quer, porque isso não vai obrigá-las a pensar da mesma forma que você, a sentir da mesma forma que você. Então, por enquanto, Deus está sendo tolerante, longânimo, paciente, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário. Ele deseja que todos se salvem. Mas, curiosamente, Deus não desiste de nós. Ele não faz isso. A gente desiste de nós mesmos. A gente desiste dos outros. Pá, esse não tem jeito, deixa para lá, deixa que exploda. Deus não. Ele poderia deixar a gente se implodir, mas isso não está nos planos dele. A esperança, por exemplo, depende de alguém assumi-la para surtir efeito. Deus não. Esperança, segundo o dicionário virtual, se você entrar lá no Google, é tanto um sentimento quanto uma virtude teologal. Portanto, é algo que depende de alguém abraçá-la para surtir efeito. E Deus não é uma força que depende de alguém que o mova. Deus é o ser eterno que subsiste por si mesmo, que se move por si mesmo, que sustenta tudo por si mesmo. Como nos diz Paulo em Efésios 3:20, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Ele é capaz. Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele tem o governo de todas as coisas. Esperança é algo extremamente significativo, assim como a fé. São importantes para a gente ter uma vida que seja uma vida. Mas nenhuma delas, ou nem todas elas juntas, se comparam ao nosso Deus, porque quando tudo mais falha nas nossas vidas, quando a esperança não significa mais nada, quando a fé é só história para boi dormir, Deus ainda continua presente. O Deus da Bíblia não é como os deuses da mitologia grega, que deixaram de existir porque as pessoas deixaram de acreditar neles. Não. O nosso Deus existe a despeito da fé de quem quer que seja, a despeito da esperança de quem quer que seja, a despeito de qualquer coisa, de qualquer um. Talvez para muitas pessoas o tempo da esperança tenha passado, tenha ficado para trás. Talvez a esperança, para usar um termo que vem sendo usado ultimamente, talvez a esperança tenha perdido o seu timing. E as pessoas não acreditem muito que possa haver mudanças, que possa haver melhoria no cenário sociopolítico, econômico do país, do mundo, da nossa cidade, do nosso estado. Eu me considero uma pessoa equilibrada. Não me considero nem uma pessoa triunfalista, inconsequente, que é aquela pessoa que prega que tudo vai mudar num passe de mágica e tudo vai ser muito bonito aqui nessa terra. Não sou desse tipo. E nem tampouco sou um pessimista inconsequente, que é o outro lado da moeda, né? Que acha que tudo só vai piorar. Eu não sou nenhum nem outro. Eu sou apenas um homem que ainda confia em Deus,
que crê que Deus pode fazer brotar vida num cenário onde a morte, a fome e o desespero estão em evidência, num cenário onde a morte está em plena atividade. Do ponto de vista humano, realmente a situação está como água ladeira abaixo. Não tem como segurar, não tem como controlar. A única coisa a fazer é administrar os estragos. Mas nós, os que cremos em Deus, não podemos nos esquecer de quem é que criou todas as coisas quando só havia caos e trevas. Nós não podemos nos esquecer de quem é que controla o mar, ao ponto de dividi-lo para que milhões de pessoas com seus pertences e animais passem a pés enxutos no meio dele. Nós não podemos nos esquecer de quem controla as tempestades, que anda sobre as águas e deixa seus discípulos boquiabertos. Nós não podemos nos esquecer de quem controla a rotação da terra ao ponto de fazê-la ficar quase um dia inteiro parada no seu eixo, como está escrito em Josué 10:13. É desse Deus que nós estamos falando. Não é a esperança que nos dá esperança, não é a fé que nos dá fé. A esperança vem de Deus, a fé também é um dom de Deus. Portanto, se você está sem esperança, sem fé, você não precisa de um sermão motivacional, nem de uma palestra motivacional para te fazer rir e melhorar por alguns instantes a sua vida. Não, você precisa de Deus, porque é dele que vem a esperança, a fé e o amor. Sem ele, a esperança não passa de um otimismo irreal. Sem ele, a fé não passa de um pensamento positivo. Sem ele, o amor não passa de um sentimento frágil que qualquer coisinha quebra, desfaz. Não, gente, o que nos falta não é esperança, o que nos falta não é a fé e nem amor, o que nos falta é Deus. Nós temos permitido que as circunstâncias nos afastem de Deus. E quanto mais longe de Deus a gente fica, menos esperança a gente tem, menos fé a gente tem, menos amor a gente tem. Nós temos permitido que as notícias pesem mais no nosso coração do que a palavra de Deus. Nós temos deixado que esse cenário macro assuma o controle da nossa realidade pessoal. Eu explico isso. Embora tudo que aconteça nas capitais, nas grandes cidades do país, acabe mais cedo ou mais tarde refletindo na nossa realidade aqui na nossa cidade, a verdade é que a vida não é o que Brasília ou São Paulo decidam que seja. Não é o que a China decida que seja, não é o que Estados Unidos decida que seja. Quem quer que a vida mude, ou quem quiser que a sua vida mude, não precisa ser muito inteligente para perceber que tem que ter suas próprias convicções, que não pode se deixar influenciar pela mídia, infelizmente, nem pela maioria dos nossos governantes. Se você espera por mudança, se você anseia por mudança, comece a buscar a Deus ainda mais intensamente. Eu sei que muita gente, quando ouve isso, pensa: mas eu já tenho feito isso, pastor. Será mesmo? Eu tenho lá minhas dúvidas, gente. Se eu conheço um pouco os crentes, e eu acho que eu conheço, porque eu caminho nesse mesmo barco há praticamente 50 anos, mais até, 53 anos dos meus 59, mais de batismo 45, então eu acho que eu tenho uma pequena experiência nesse sentido.
E dá para eu saber um pouquinho dos crentes, inclusive pela minha própria vida. Se eu conheço um pouco os crentes, essa tal busca que a gente fala que faz, é do tipo orar deitado e quase dormindo. O amém da pessoa, do crente, vem junto com o seu primeiro ronco. Outra coisa que é assim duvidosa nessa questão da busca de Deus é orar na hora da refeição, quando a pessoa está com fome. Gente, orar com fome é a mesma coisa que ir ao supermercado com fome. Você compra um monte de porcaria, você gasta um dinheiro que não precisava e nem deveria. Em outras palavras, quando a gente está com alguma necessidade física, a gente não fala coisa com coisa. Outra busca infrutífera é aquela do tipo fazer uma leitura rápida da Bíblia, só para dizer que leu, para cumprir o cronograma da leitura da Bíblia em um ano, para quem faz, e olha, já é um plus, mas tem gente que para cumprir isso aí, ele lê de qualquer jeito. E a pessoa lê de qualquer jeito, porque enquanto ela lê, ela está pensando numa porção de outra coisa. E aí, toda vez que alguém me fala que está fazendo isso, eu pergunto para a pessoa o que ela leu na Bíblia. E, assim, quase que 95% das pessoas não lembra o que leu, não sabe o que leu. Era um negócio que falava de Deus, era um lance de promessa, elas dizem. Gente, não dá mais para nós vivermos de fachada. Nós estamos perdendo as bênçãos que Deus tem para nós. E eu queria terminar essa nossa meditação lendo com vocês, antes de orar, um trecho que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 25. Profeta Isaías, no capítulo 25. Deixa eu achar aqui. Os versículos 6 a 9, e que revela o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que permanecem fiéis a Ele, independentemente de quaisquer circunstâncias. Eu vou ler isso para ver se você retoma a sua vida de fé e esperança em Deus. Diz assim, Isaías 25, de 6 a 9. Neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse momento ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Entenderam? Nós não precisamos de motivação nem de boas notícias, embora essas coisas sejam muito bem-vindas. Mais do que tudo, eu e você, nós precisamos de Deus, porque Ele é a fonte de tudo que é bom, perfeito, agradável, abençoador, libertador, curador, perdoador, restaurador, salvador. Ele é a fonte da esperança e da fé para essa vida tão turbulenta, tão tribulosa, tão complicada. Deus, e somente Deus pode reverter esse quadro de morte, de destruição, de desesperança. Não é tempo de nos afastarmos de Deus, apesar de estarmos afastados dos cultos presenciais. Pelo contrário, agora é hora de nos aproximarmos ainda mais dele. Nossa sobrevivência depende dele, nosso futuro depende dele, nossas vidas estão nas mãos dele. Deus é infinitamente mais poderoso e presente do que a esperança e a fé, porque ele, sim, é eterno. Nunca se esqueça disso. Se a sua esperança já se foi,
e a sua fé está por um fio, Deus ainda está tão forte e tão presente para te abençoar, para te sustentar, para te ajudar a levantar como nunca. E eu quero orar com você, para que você se levante, para que você reassuma a sua vida de esperança e de fé, porque Deus está certamente na sua vida. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ó Deus, nossas vidas estão nas tuas mãos. Muitos de nós, ó Deus, têm passado por vales sombrios, o vale da sombra da morte. Muitas famílias do teu povo têm perdido entes queridos, ó Deus, esteios financeiros da família. Pai, eu sei que nessas horas a esperança se abala, a fé se abala, mas eu quero crer que essa palavra que o Senhor nos deu hoje é para que tanto a esperança quanto a nossa fé sejam renovadas, restauradas na nossa vida. Portanto, ó Deus, ajuda a todos nós a nos levantarmos, a não fazermos parte daqueles ossos que compunham o vale de ossos secos, mas ajuda-nos a sermos os profetas que vão, ó Deus, profetizar sobre os ossos secos e eles vão voltar à vida. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, abençoa esse lar. Ó Deus, o Senhor jamais nos deixará, ainda que um pai e uma mãe abandone os seus filhos, a tua palavra diz que o Senhor está conosco para sempre. O Senhor é o nosso Deus. Eu creio nisso, por isso que eu oro e peço ao Senhor por todos nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você pode dizer amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.